como que vai funcionar o fundo de investimentos de Cotia, onde o São Paulo promete captar 250 milhões de reais para modernizar as categorias de base do tricolor? É isso que eu vou te contar no vídeo de hoje, mas antes aproveita, já se inscreva no canal, deixa aquele like, ative o sininho de notificações para não perder nada sobre a equipe do tricolor. Bom, vamos lá então, galera, entender como que vai funcionar aí esse novo fundo de investimentos de Cotia. O São Paulo, ele arquiteta aí em parceria com a Galápagos, a mesma gestora que cuida do seu fundo de investimentos em direitos creditórios, a criação de um outro fundo. Agora, a promessa é de que pelo menos 250 milhões de reais sejam investidos nas categorias de base do clube. A criação do fundo aí de investimentos em participações já foi aprovada pelo Conselho de Administração do São Paulo, mas para sair do papel, o projeto precisa ser aprovado também pelo Conselho Deliberativo do clube. Mas afinal, como que vai funcionar aí esse fundo de investimento? Quanto que o São Paulo vai receber? De quantos anos é esse fundo aí de investimento? A Galápagos vai ter participação em direitos econômicos dos jogadores? E quem vai controlar a base do clube? É o Marinacques? São muitas as perguntas que pairam aí sobre esse novo fundo de investimentos. E alguns desses detalhes eu vou trazer agora aqui para vocês, para que a gente possa entender um pouco melhor como que funciona esse fundo de investimentos. A criação aí de um fundo de investimentos para as categorias de base do São Paulo, né, como eu já trouxe aqui, prevê o repasse de 250 milhões de reais, né, podendo chegar até 350 milhões de reais para o clube. Estes valores, caso o projeto seja aprovado, serão referentes à compra de 30% das ações deste fundo e serão pagos pela Galápagos. O tricolor, portanto, ficará com os outros aí 70%. E agora eu vou trazer para vocês aqui um pouquinho dos detalhes, como por exemplo, o São Paulo ele receberá os 250 milhões de reais da seguinte maneira: poucos meses após a assinatura do contrato, ou seja, 50 milhões para pagar dívidas e 100 milhões de reais para investimentos na base, 22 milhões para contratar jogadores, 15 milhões para a infraestrutura e tecnologia e 63 milhões para capital de giro. 12 meses depois da assinatura do contrato, 75 milhões de reais para uso exclusivo das categorias de base e 24 meses depois da assinatura do contrato, outros 25 milhões de reais também para uso exclusivo das categorias de base. E depois de 5 anos, o São Paulo pode receber aí entre 50 e 100 milhões de reais se cumprir as metas. Esses valores, com exceção aí dos 50 milhões de reais que serão usados para dívidas do clube, serão destinados exclusivamente à categoria de base do São Paulo. Por regras estabelecidas aí no projeto com a Galápagos, o tricolor não pode emprestar esse dinheiro para, por exemplo, contratar jogadores para o futebol profissional. Todas as movimentações financeiras e todos os resultados aí do fundo de investimentos terão de ser auditados e serão públicos, com fiscalização da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Para além aí dos valores envolvidos, o São Paulo terá de cumprir obrigações para manter o fundo de pé. O FIP, se aprovado, terá aí 3 pilares, que no caso serão investimento, operação e gestão, com a contratação de profissionais para funções que hoje não existem lá no Centro de Formações de Cotia. O São Paulo, por determinação do plano de governança montado para o fundo, terá um diretor de vendas e uma espécie aí de chefe de recrutamento.
dedicados exclusivamente às categorias de base. Os objetivos aí são melhorar o poder de captação de jovens jogadores para os times inferiores e aprimorar também o mapeamento de prováveis destinos para atletas que não estão nos planos do tricolor ou que estão aí valorizados. Mas e com relação aí aos direitos econômicos dos jogadores? Como que vai ficar essa situação? A Galápagos, ela não terá participação em direitos econômicos de jogadores das categorias de base do tricolor. A gestora, que será dono de 30% do fundo de investimento, terá direito a receber apenas essa fatia do lucro que o tricolor tiver com as vendas de atletas revelados em Cotia, depois que o contrato for assinado, caso seja aprovado ainda aí pelo Conselho Deliberativo do clube. Se o São Paulo, no caso, vender um jogador da base por 100 milhões de reais, por exemplo, todo esse valor vai inicialmente para os cofres do fundo de investimento. Serão contabilizados todos os gastos que o tricolor teve com o atleta, tudo o que foi investido em sua formação e apenas 30% desta diferença ficará com a Galápagos. O resto vai para o clube do tricolor. Num caso como o deste exemplo, portanto, a gestora ficaria com um valor menor do que 30 milhões de reais. Isso porque teria direito a 30% do lucro da operação e não do valor total da venda. Se o São Paulo vender aí um jogador por estes 100 milhões de reais, como este exemplo citado, mas calcular aí que gastou 20 milhões de reais em sua formação, a Galápagos terá direito a 30% da diferença, que seria aí 80 milhões de reais. Se for o caso de um jogador que o São Paulo tiver gastado para comprar, por exemplo, ainda entrará na conta o valor que o clube desembolsou para adquirir o atleta e a fatia da Galápagos será menor. O incremento aí no poder de contratação para as categorias de base do São Paulo faz com que o clube preveja um aumento também nas saídas. O tricolor calcula aí que, em média, hoje, cerca de 3 jogadores revelados em Cotia são vendidos por ano, alguns sem sequer chegar ao time profissional. E a projeção, a partir de agora, é subir este número de uma média de 3 jogadores para 12 jogadores com o fundo de investimento aí em pleno funcionamento. Mas e com relação ao futuro e também ao Marinax? Se criado no fundo de investimento para a base do São Paulo, terá algumas metas. Algumas delas serão reduzir dívidas, melhorar e capacitar as categorias de base do clube, aumentando o número de jogadores revelados, vendidos e aproveitados no futebol profissional, e dar mais transparência ao projeto com os balanços independentes do restante do tricolor, auditados e publicados para o torcedor. Também de olho no futuro, o São Paulo não descarta, se entender que é um bom negócio, vender mais fatias do fundo de investimento. Inicialmente, ele seria dividido apenas entre o clube, que ficaria com os 70%, como eu já expliquei, e a Galápagos, que ficaria aí com os outros 30%. Com a maioria das ações do fundo, o São Paulo ele pode ir em busca de um outro investidor interessado em entrar no negócio, como o empresário grego Evangelos Marinakis, com quem tem assinado um memorando de entendimento para uma parceria que envolve as suas categorias de base. Inicialmente, Marinakis não está envolvido diretamente nessa criação do fundo de investimento. O que pode aí acontecer no futuro é a entrada do empresário grego, proprietário do Olympiacos da Grécia e de outro clube da Inglaterra aí neste negócio. O São Paulo, porém, não cogita a hipótese de ficar com menos de 50,1% das ações do fundo, porque
não aceitaria perder o controle de suas categorias de base. O fundo de investimento não tem aí data de validade, mas o São Paulo terá janelas em que poderá recomprar ações. No 10º, no 15º e no 20º ano, o tricolor pode readquirir porcentagens se assim desejar. Então, essas são as condições com relação a esse fundo de investimento que deve aí trazer novos investimentos para a categoria de base do São Paulo. A gente sabe que o São Paulo conta aí com o Centro de Formação de Cotia, que hoje é um dos centros de formação do país mais estruturados e com certeza ficará ainda melhor com esses investimentos que serão implementados. E o ponto positivo, né, com relação a tudo isso, né, não só com relação aos investimentos, mas um ponto muito importante é essa preocupação aí de fazer com que o São Paulo não perca o controle na administração das suas categorias de base. Ou seja, o São Paulo ele quer ter pelo menos ali 50% ali dos direitos para continuar aí tendo aí voz e tendo aí controle sobre as suas categorias de base. Com certeza um ponto muito importante e um ponto muito bem observado pela diretoria do Tricolor e por todos os membros que estão negociando aí a criação desse investimento, que certamente será muito positivo para o São Paulo, seja aí a curto, médio e também a longo prazo. Bom, galera, por hoje é só, vou ficando por aqui. Qualquer outra novidade sobre o Tricolor vou trazendo aqui para vocês. Por isso, mais uma vez já peço que se inscreva no canal, deixe aquele like, ative o sininho de notificações para não perder nada sobre a equipe do Tricolor. Até a próxima resenha, um grande abraço e vamos São Paulo!